Eu acho que uma questão interessante, Ana Paula, para nós conversarmos, assim, é situar o campo das psicoterapias que nós trabalhamos, psicoterapia Raman, Dialogue e TED, porque elas têm um diferencial muito importante em relação às outras abordagens. Eu não estou dizendo melhor ou pior, mas é uma concepção de trabalho diferente da habitual. Por quê? Ela envolve uma ideia de agir sobre as estruturas neuropsicológicas e neurodesenvolvimentais enquanto uma psicoterapia, né? E isso é importante ressaltar, porque nós, seres humanos, nascemos, vamos dizer, com toda a nossa carga genética, que já vem, né? E com todos os órgãos do corpo já completos. O único órgão que ainda precisa se desenvolver é o cérebro. E aí a gente tem todos os percalços, né, desse percurso, vamos dizer, do desenvolvimento cerebral. Que vai até os 21 anos, 23 agora. Mais, vai. Mas, na verdade, o desenvolvimento humano é a vida toda, porque ele entra nessa maturação, né, neurológica, cerebral, depois passa por vários períodos de estabilização, e depois nós vamos tendo um último período que é o do declínio cognitivo. Quer dizer, o cérebro é o órgão do organismo que se modifica o tempo todo a partir das condições que ele nasceu, genéticas, né, consideradas essas, e aquilo que a gente conhece claramente, que é a epigenética, quer dizer, que é a ação do meio ambiente, né, fatores culturais, sociais, nutricionais, se uma criança tem uma dificuldade nutricional. De sono, né? Privação de sono, quantas Exato. vezes perturba esse desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento é muito suscetível às questões ambientais, né? Tanto afetivas como gerais, né? Que eu estou dizendo, saúde, nutrição, meio ambiente, meio socioeconômico, cultural, são oportunidades que vão favorecer um desenvolvimento mais harmônico, mais eficaz, digamos assim, se bem estruturados esses fatores, ou podem determinar condições muito dificultosas para o desenvolvimento de uma criança, inclusive no próprio parto, às vezes um acidente de parto, uma anóxia. Então, vão trazer alterações no curso desse desenvolvimento. Justamente como nós temos aqui esse trabalho desde a intervenção precoce, né, particularmente para as crianças com TEA, né, com transtorno do espectro do autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem um programa, vamos dizer assim, que age, podemos considerar, do ponto de vista epigenético, né? Por quê? Porque além da estimulação desenvolvimental, neurodesenvolvimental, que é propiciada diretamente pelos trabalhos específicos, a gente nunca deixa de considerar a família como um dos vetores mais importantes para nós podermos organizar as questões ambientais de modo a favorecer a emergência das potencialidades dessa criança, o seu desenvolvimento, a escola como um fator integrativo da nossa equipe. Eu acho que isso é muito importante porque com a nossa experiência que nós já temos aí, né, durante todos esses anos, a gente pode entender a ciência, né, que são todos esses aspectos que você está trazendo, mas principalmente acompanhar na vida, na prática, nossa experiência clínica, o impacto que cada um desses estímulos ou falta de estímulos geram no desenvolvimento da criança. Então, tudo que a gente observa em clínica, e a nossa experiência é vasta, né, eu acho que tem um valor inestimável. Então, a questão epigenética nesse sentido, né, quer dizer, o quanto este meio, o quanto a compreensão e a lida correta, ou vamos dizer assim, mais adequada para que aquela criança possa se desenvolver, faz toda a diferença, né? Nós aqui podemos falar um pouco
de como a gente observa a diferença de quando a família compreende qual é a situação e pode agir naquele sentido construtivo com a criança, a diferença que faz no desenvolvimento da trajetória dessa criança. Exato, e é muito interessante esse trabalho com as famílias, porque muitas vezes um aspecto, né, de dificuldade, ou mesmo um quadro mais importante de neurodesenvolvimento, porque a gente tem aí os transtornos do neurodesenvolvimento que tem várias interfaces, né? Então, nós temos transtorno do espectro do autismo, nós temos o transtorno de aprendizagem, os transtornos, o TDAH, nós temos os transtornos de motores. Então, aí a gente vai ampliar a gama, que eu acho que não é o caso de trazer aqui toda essa gama, né, de transtornos, mas é assim, muitas vezes os pais, por conta de um impedimento que eles observam no desenvolvimento infantil, eles já tomam aquilo como uma ameaça para a vida inteira da criança. Então, eu acho que quando a gente trabalha com as famílias, é muito importante situar as possibilidades dessa trajetória desenvolvimental. Nós não somos deuses, a gente nunca sabe, mas a gente tem uma noção, né, de que fatores podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis. O que é importante colocar é que, na perspectiva que nós trabalhamos, né, de emergência do sujeito, da pessoa, e não de trabalhar diretamente sobre os sintomas, a gente tem visto a possibilidade dessas crianças evoluírem de um modo muito positivo, Muito. porque nós trabalhamos com um substrato aí de base, vamos dizer assim, que é desenvolver a autonomia da criança. O que é ter uma consciência de si? É possível? É. As crianças passam a perceber como elas agem. Então, esse conceito de autonomia, de levar a criança a cada vez mais poder cuidar de si, daquilo que é competente ao mundo infantil, evidentemente, e a cada etapa essas competências evoluem, mas ajuda muito os pais a não verem só o desastre, não verem só metade do copo vazio. O potencial começa a aflorar e isso ajuda muito as famílias a perceber que a criança tem chances, ela tem outras chances. E com isso nós estamos encorajando o próprio desenvolvimento da criança. Então, essa ideia de processo, intervenções, mais família, mais adequação com a escola, com os médicos, muito, vamos dizer, ativo que nós desenvolvemos aqui, ele é fundamental para que esses pais se sintam ancorados, apoiados, podendo buscar referências no momento em que precisam. Então, isso eu acho que assim faz do nosso trabalho também um diferencial muito grande, o trabalho com as famílias, porque é um trabalho sistemático, de apoio direto, né, as angústias e, enfim, as adequações também que são muitas vezes necessárias, né, as situações de encorajamento, especialmente nos casos, vamos dizer, de intervenção precoce, de TEA. Eu acho que é importante falar que a família, né, quando a gente fala apoio à família, eu acho que é preciso dizer que a gente não está só apoiando a família, mas justamente dando um espaço para que essa família possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, não é olhar a família para que isso fique melhor para a criança só, ou não, é para criar um ambiente onde todos possam ter melhor qualidade de vida, porque à medida que os pais também estão melhores, têm mais energia, estão mais tranquilos, estão mais felizes, o ambiente fica melhor para todos e é claro que vai favorecer também o desenvolvimento da criança. É que a gente tomou aqui, é uma questão que a gente vem desenvolvendo há anos, né, esse conceito de trabalho com as famílias baseados nesse paradigma de qualidade de vida, onde todos os membros da família devem ter direito às suas próprias expressões e à realização dos seus projetos, né, e não girar em torno de muitas vezes, que é uma grande questão sistêmica, vamos dizer, quando você tem uma criança ou um paciente que ele se torna o centro dessa família, né, o centro das preocupações da família, roubando
as possibilidades de realizações múltiplas e cada um poder ter suas realizações, ter seu lazer, suas férias, suas oportunidades, qualquer que seja a condição da criança. E como essa condição vai mudando, quanto a criança também vai saindo, às vezes, de um quadro. Aliás, você me fez lembrar de uma discussão muito antiga, não sei, talvez 2016, que nós tivemos na França com a equipe, não sei se você se lembra, que parte da equipe francesa acreditava que autismo não tinha cura e que se hoje observa-se crianças que saem do espectro é porque os instrumentos de avaliação estavam imprecisos, enquanto uma parte acreditava sim numa melhora real e numa... vamos dizer que o quadro de base pode se dissolver para outros quadros. E eu acho que é importante porque hoje, anos após essa discussão, nós temos observado muitas crianças que saem do quadro, saem realmente de um quadro de transtorno do espectro do autismo e às vezes migram para um quadro de TDAH que tem uma adaptabilidade mais tranquila, né? E tudo isso muda o panorama da família.